Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar pelos enfermos. São muitos os enfermos, pessoas hospitalizadas. Deus tenha misericórdia. E continuarmos orando pelas nossas irmãs. Elas estão em casa, Deus tem abençoado a vida delas, mas requer os cuidados de Deus e também orarmos pelos familiares, né? Ali Dona Delvira, Dona Ione, Dona Germa, também Irmã Gesilda e também Dona Nilza. Orarmos pelos afastados, que Deus continue tendo misericórdia, incomodando eles, a eles terem o desejo e a alegria de estarem também servindo ao Senhor em comunhão com a Igreja de Cristo. Orarmos pelo nosso país, pelo nosso município, que Deus também tenha misericórdia e que tenhamos um país sendo submisso ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos submeter à voz de Deus, ouvir a voz de Deus, aceitarmos Ele em nosso coração, orarmos pela transformação que Deus quer fazer em nosso país e também na nossa cidade. E sermos gratos pelas bênçãos recebidas, orarmos pela nossa igreja, pela comunhão da nossa igreja, orarmos também pelas famílias enlutadas, que Deus conforte e console cada família. E também pelos aniversariantes, irmãos, dessa semana. Hoje a Nilva faz aniversário. Deus continue abençoando a nossa irmã Nilva, esposa do Paulinho, nosso irmão Paulinho. A irmã Nilva faz aniversário hoje. O Henrique também faz aniversário essa semana, dia 9. Orarmos pelo jovem Henrique. Orarmos também pela irmã Vanúzia, dia 7 faz aniversário. Irmã Vanúzia, esposa do João. E também pelo irmão Paulo Sérgio, esposo da irmã Eliane, que também faz aniversário dia 6. Então, nessa semana, nós temos 4 aniversariantes: a Nilva hoje, a Vanúzia dia 7, o Paulinho dia 6 e também o Henrique dia 9. Orarmos aí pelos aniversariantes desta semana. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma escola bíblica, mais uma oportunidade que estamos tendo de estarmos, ó Deus, servindo a Ti, estarmos, ó Deus, levando a Tua palavra, a palavra de esperança. Nós somos gratos por este momento, por esta oportunidade. Ó Deus de amor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja, sustente, ó Deus, a nossa igreja, a comunhão da nossa igreja, abençoe a nossa cidade, ó Deus, que ela possa olhar para Ti, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e buscar a Tua face. Abençoe o nosso país também, ó Deus, que haja, ó Pai, humildade, que haja, ó Deus, quebrantamento em nosso país, para que possamos reconhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Também, ó Deus, nós somos gratos pelos aniversariantes desta semana. Somos gratos, ó Deus, pela vida de Nilva, que faz aniversário hoje. Também, ó Deus, pelo Henrique, pela irmã Vanúzia, pelo Paulo Sérgio. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada aniversariante, derramando, ó Deus, as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um. Também somos gratos pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pelo Teu amparo sobre as nossas vidas. Cuide da nossa igreja, ó Deus. Te pedimos pelos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Deus, esteja ali cuidando de cada um, as famílias que estão apreensivas, ó Deus, em meio a uma notícia, em meio, ó Deus, à expectativa da melhora de algum membro da família, que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando e trabalhando em cada coração. Pedimos pelos enfermeiros, ó Deus, pelos médicos, capacite-os a eles estarem, ó Deus, sendo instrumento nas Tuas mãos. E por aquelas famílias, ó Deus, que já perderam entes queridos, que o Senhor, ó Deus, console e conforte cada família e dando, ó Deus, ali o sustento necessário. Abençoe as nossas irmãs da igreja, a Germa, a Delvira, a Nilza, a Ione e também, ó Deus, a irmã Gesilda, que o Senhor possa estar abençoando cada filha Tua, dando ali força, dando, ó Deus, condições para que elas possam, ó Pai, serem protegidas por Ti, abençoando os familiares também que cuidem delas, ó Deus, que o Senhor possa também estar dando a eles paciência, força e sabedoria.
E agora que vamos estudar um pouco a Tua palavra, que possa ser um momento, ó Deus, de crescimento espiritual. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos iniciar agora um novo trimestre. Mês de abril se inicia o segundo trimestre deste ano de 2021. E o tema para esse trimestre da revista são os 10 mandamentos para os dias atuais. Então hoje a lição número 1, vamos dar apenas uma introdução e no decorrer então do trimestre vamos estar falando sobre cada mandamento que Deus deixou através de Moisés e ver que eles não são antigos assim, eles são bem atuais. Né? Jesus ele veio para cumprir a lei, então nós vamos estar estudando passo a passo. A lição de hoje ela tem como tema uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. E para isso o autor deixou um texto base, que é Oséias, capítulo 4, o versículo de número 6. Então abra sua Bíblia aí no livro de Oséias, capítulo 4, o versículo número 6. Nós deixamos no grupo da igreja, em PDF, a revista. Então você pode aí baixar, pode também imprimir, se você preferir. Né? Eu estou aqui com um Kindle e aqui eu vou estar estudando a revista com os irmãos, tá bom? O texto é Oséias, capítulo 4, o versículo 6, que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias, ele foi um profeta do pré-exílio, antes do acontecimento da invasão da cidade de Babilônia, né? Atacando Jerusalém, atacando o povo de Israel. Então, Oséias ele profetizou antes desse acontecimento, anunciando então que o povo estava sofrendo, o povo estava passando por todas aquelas humilhações, aqueles acontecimentos, em virtude da desobediência. Então, nesse capítulo 4, Oséias, através das palavras do Senhor, Oséias aponta a corrupção em Israel. Oséias aponta um povo desobediente, um povo incrédulo, um povo que poderia, então, né, estar mais próximo de Deus, mas quebrou essa aliança com Deus por causa, então, da desobediência. E aí, né, o versículo 6 é trágico. O meu povo foi destruído, ou está sendo destruído, por falta de conhecimento. Os sacerdotes, aqueles que deveriam estar pregando a lei de Deus, pregando a palavra de Deus, estavam rejeitando o conhecimento e não estavam, então, fazendo aquilo que deveria fazer. Por isso, no decorrer do versículo, ele diz que Deus também iria rejeitá-los. Por eles estarem rejeitando a lei de Deus, também eu vou rejeitar vocês, para que vocês não sejam sacerdotes diante de mim. O sacerdote era aquela pessoa usada por Deus para servir de ponte entre a comunidade de Israel, a pessoa, até o próprio Deus. Ele era esse intermediário. Hoje todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos ir até Deus. Mas no Velho Testamento não, havia um sacerdote que ele servia então de instrumento ali para entre a pessoa até Deus, a pessoa de Deus. E muitas vezes esse sacerdote estava rejeitando o conhecimento de Deus, então não poderia servir de instrumento vivo nas mãos de Deus. E por isso que Deus então estava rejeitando os sacerdotes e em virtude da desobediência e da fraqueza deles. Vamos lá. O sociólogo Zygmunt Bauman defende que o período atual é de uma sociedade líquida que insiste nas decisões individualistas, pois tudo é relativo.
A sociedade atual defende que o pluralismo de ideias deve ser respeitado e que a tolerância necessária está sempre acima da lei de Deus e dos homens. Os homens tornaram-se amantes de si mesmos. Deus e os princípios morais divinos deixam de ser o centro, o início e o fim de tudo. Na sociedade atual não há espaço para os princípios imutáveis, constantes das Escrituras Sagradas. O homem de hoje, com seu ego inflado, ocupa todos os espaços. Nos dias atuais não há mais espaço para Deus na consciência humana, promovendo assim o desprezo pelo sagrado, o desrespeito pelas leis e a redução do ser de Deus a um mero mordomo, ávido para servir e atender aos mais absurdos desejos humanos. Então o autor aqui ele inicia falando como está a sociedade. Uma sociedade egocêntrica, uma sociedade que só pensa nela, amantes de si mesmo, egoístas. O homem, ele quer ocupar todos os espaços. O homem não dá honra e glória a Deus. O homem, ele quer ser honrado e ele mesmo ser autoglorificado. Então, nós vivemos nessa sociedade corrupta e corrompida pelo mal. E aí ele sugere aqui um texto muito interessante, que é o texto de 2 Timóteo, que você pode abrir na sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 ao 5, quando o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, ele como um futuro pastor, a como lidar com os males dos últimos dias. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então nós estamos vivendo esses tempos, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos é orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ele faz aqui uma relação, o que estava no coração do homem: egoísmo, prepotência, arrogância, desafeiçoados, atrevidos, traidores, amigos dos prazeres da vida mais do que amigo de Deus, arrogantes, hipócritas, tem forma de piedade, mas nega a piedade, tem só aparência de crente, mas na verdade não é crente. Enfim, ele faz aqui uma relação de como seria nos últimos dias. E parece que ele estava escrevendo para o século XXI. Por isso que a Bíblia ela é muito atual, porque ela mostra para nós o que nós estamos vivendo em 2021, ele já escreve lá no século I. Né? O quanto que a Bíblia realmente ela é atual. Nós estamos vivendo dias assim, homens egoístas, mulheres egoístas, traidores, orgulhosos, prepotentes, arrogantes. E aí nós queremos que Deus haja, nós queremos que Deus faça um mover, nós queremos que Deus faça algo diferente, queremos que Deus cure a nossa nação, se nós não estamos também obedecendo a Ele. Aí você vai lá para o texto de Osés: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O que nós precisamos, irmãos, é que nós sejamos curados pelo sangue do Cordeiro. O que nós precisamos é da cura divina. Queremos e até devemos também procurar a cura física, a vacina. Mas a vacina mais importante é contra o pecado, é Jesus Cristo. O Brasil precisa conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso não está acontecendo. Estamos em busca de uma vacina para curar fisicamente,
para nos dar aí um alívio, para prolongar às vezes os nossos dias, sabendo que nós estamos nas mãos de Deus. Então quem pode dar e tirar é Deus. Mas estão esquecendo ainda de procurar Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então nós estamos igual lá no povo de Judá, o povo de Israel, antigamente. Né? Um povo que queria a bênção de Deus, queria o cuidado de Deus, mas não estava procurando fazer a vontade de Deus. E o povo, como daquela época, como de hoje também, estão sendo destruídos por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade e ela vai me libertar. Ou seja, eu preciso abrir mão das minhas vontades e permitir que Deus possa atuar na minha vida. Eu preciso conhecer a verdade. E aí eu vou me libertar do egoísmo, vou me libertar da arrogância, vou me libertar da hipocrisia, vou me libertar desse ser amante a si mesmo, do egoísmo. Quantas pessoas estão pensando só em si? Não pensam no próximo, não pensam em amar o próximo, não pensam em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmão, nós estamos muito longe da presença de Deus. Muito longe. E nós precisamos urgentemente se voltar para Cristo, nos humilharmos, convertermos dos nossos maus caminhos, buscar a face do Senhor, para que então possa abrir as janelas do céu e Jesus possa então sarar a nossa terra. Agora, essa cura não é uma cura física, é uma cura espiritual. Nós precisamos acordar e pedir a Deus que cure a nossa nação espiritualmente. E para isso eu preciso buscar a face do Senhor. O Senhor Jesus nos exorta a buscar a Deus e a sua justiça antes de tudo. O que diz Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos diz que devemos fazer do governo soberano de Deus e do nosso responsável relacionamento com o Criador a mais alta propriedade, a mais alta prioridade da nossa vida. Nesse versículo de Mateus 6,33, ele nos manda a nós buscarmos ele em primeiro lugar e tê-lo como soberano em nossas vidas. A nossa prioridade é servi-lo. Por que o mundo está passando por tantas situações difíceis, meu pastor? Porque nós somos desobedientes. E Deus está castigando o povo, Deus está irado com o povo. Ao mesmo tempo que Ele tem misericórdia de nós e nos ama, mas estamos sendo castigados por causa da nossa desobediência. E Deus está irado com o povo, sim. E nós precisamos nos quebrantar. Esse é o momento de reflexão, um momento de análise pessoal. O que eu tenho feito para glorificar o nome do Senhor? Eu continuo sendo egoísta, eu continuo sendo hipócrita, eu continuo sendo avarento, eu continuo sendo uma pessoa traidora, eu continuo sendo uma pessoa orgulhosa. Se eu continuo sendo assim, eu preciso pedir a Deus para sondar o meu coração, examinar a minha vida e me fazer uma pessoa transformada, uma nova criatura, para que eu tenha então noção e também desejo de buscar primeiro o reino de Deus e ter a consciência que as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas, pastor? Você leia Mateus 6, ali a partir do verso 25, você vai ver, é o comer, o beber e também o vestir. Na escala de valores desta vida, classificamos que o corpo vale mais do que o que comemos. Entretanto, acima de todas essas coisas terrenas, devemos buscar a comunhão com Deus. Quem opta por entregar a Deus o primeiro lugar da sua vida, desfrutará do cuidado divino. Então eu preciso priorizar Deus. E o que Deus quer é que nós estejamos mais próximos dele, com o nosso coração desejoso para pensar naquilo que realmente é da vontade dele. Esquecermos das coisas materiais. Deus sabe que eu preciso comer, beber e vestir. Deus sabe que
que eu preciso da proteção dele. Ele sabe disso tudo. Ele que me criou, então ele me conhece melhor do que eu mesmo. Só que o que eu preciso fazer é o quê? É buscá-lo em primeiro lugar. Primeiro, o desconhecimento dos princípios morais de Deus. O profeta Oséias nos assegura que o povo de Deus não é destruído pelo inimigo, pois dele podemos lutar, resistir até fugir na tentativa de sobreviver. Não somos destruídos pelas pragas e doenças deste mundo, pois o cuidado com a saúde e o avanço da ciência tende a nos fazer mais saudáveis. Sim, está aí a vacina. A vacina chegou aqui no nosso país, chegou no mundo já há bastante tempo e tem cuidado e tem abençoado muitas pessoas. O povo de Deus, ele é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento. O que nos destrói definitivamente é a ausência de conhecimento de Deus e dos seus caminhos. O povo de Israel estava sendo aniquilado por falta de conhecimento que vem através da sua lei. Os próprios sacerdotes, intérpretes da lei, estavam recusando o aprendizado e o ensino da lei. Abra sua Bíblia ali em Oséias, capítulo 4, versículo de número 12. Oséias, capítulo 4, o versículo de número 12. O que diz lá? O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ou seja, o povo de Israel virou as costas para Deus. Através da corrupção, da imoralidade sexual, da falsa adoração, ou seja, da idolatria. O povo se afastou da presença de Deus. E isso causa consequências. Então não é diferente dos nossos dias. Por que nós estamos passando por tantos perrengues, por tantas situações difíceis? Por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de estar envolvido e relacionado com Deus. Foi quebrada uma aliança com Jesus Cristo. E essa aliança quebrada traz grandes prejuízos, grandes consequências. Por isso que Deus desperta lá Oséias para profetizar e dizer, olha, vocês precisam voltar para o Senhor. Vocês quebraram uma aliança, quebraram a aliança com Deus e precisam retornar então a essa aliança. Deus está dando oportunidade, mas o povo não estava observando isso. O povo não estava interessado nisso. O povo gemia e pedia então misericórdia a Deus, mas não queriam compromisso com Deus. E é o que tem acontecido. As pessoas querem que Deus cubra eles de misericórdia, querem que Deus restaure a saúde deles, mas não quer compromisso com a palavra. E com isso Deus está irado. Assim como Deus também esteve irado lá no passado, Deus também está irado com o povo de hoje. Por falta de conhecimento, por falta de ter quebrado uma aliança com Deus, o povo está sendo destruído. Que possamos acordar, irmãos. Essa pandemia não é por acaso. Essa pandemia não é uma praga que veio, assim por acaso. Essa pandemia ela veio com o propósito de nos despertar para nós estarmos em comunhão com Deus. Essa pandemia ela veio com permissão divina para nós, então, entendermos a soberania de Deus e também entendermos a nossa dependência por Deus. E muitas vezes as pessoas não estão entendendo isso. Elas estão a cada dia mais se afastando da presença de Deus. E isso causa mais destruição, mais prejuízos. Observe que Deus diz, o meu povo, a nação de Israel estava perdendo o relacionamento com Deus por conta da falta de observação da lei moral de Deus. Ao rejeitar o conhecimento de Deus e aos seus caminhos, estavam cavando as suas próprias sepulturas. Fé, conhecimento e obediência a Deus são indissociáveis. Então ele diz aqui que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E ele coloca 3 palavras muito importantes: fé, conhecimento e também obediência. Muitas pessoas têm fé, mas fé em quem?
Outros têm o conhecimento de Deus, mas não colocam em prática. Então, por isso que ele coloca essas três palavras importantes que são indissociáveis, ou seja, não tem como você separá-las. Fé, conhecimento e obediência. Eu preciso ter fé em Jesus Cristo, eu preciso conhecer Jesus Cristo. Como eu vou caminhar com Ele se eu não conheço? Como eu vou confiar nele, ter fé nele se eu não conheço? Então eu preciso conhecê-lo. E eu preciso agora também obedecê-lo. Você vai fazer isso sozinho? Claro que não. Deus, através do Espírito Santo, vai estar te ajudando. Se você observar o estudo de quinta-feira que nós fizemos sobre a oração e sobre a atuação do Espírito Santo, ele nos capacita. Ele nos guia a toda a verdade. Então você tem fé em Jesus Cristo, Deus, através do Espírito Santo, vai revelar para você a sua palavra e agora você vai obedecê-lo. Isso tudo sendo capacitado e guiado pelo poder do Espírito Santo. Olha como isso é bom. E aí vamos passar então a compreender as circunstâncias da vida, as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós passamos. Vamos observar que a vida aqui realmente ela é passageira e para que tudo nessa vida aqui tenha um propósito. Eu só vou conseguir entender isso se eu tiver fé em Jesus Cristo, conhecê-lo e também obedecê-lo. O que estava faltando ao povo de Israel é exatamente isso. Eles tinham fé, né? Eles conheciam a palavra, mas eles foram destruídos por falta de obediência. Eles não obedeciam. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles conheciam Deus, sabiam do poder de Deus, conheciam lá toda aquela história que eles saíram do Egito e sofreram 40 anos no deserto, abriu o Mar Vermelho, Josué também guiando o povo. Eles conheciam tudo isso, só que eles não queriam obedecer. Se envolveram com outros deuses. Deuses esses que não traziam nenhum recurso para eles. Não traziam. Isso entristeceu muito a Deus. Pessoas que confiavam em si mesmas, egoístas, pessoas hipócritas, pessoas comprometidas com a idolatria, pessoas que não queriam compromisso com a imoralidade, com a prostituição, pessoas que conheciam a palavra, mas não obedeciam à palavra de Deus. E por isso veio a destruição. Consequências da desobediência da lei divina. Ponto 2. Desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. Somos 7 bilhões de habitantes, que cresce a cada dia. Temos fama de que vivemos, mas estamos mortos. A humanidade tem colhido os frutos amargos por causa de sua desobediência. Deuteronômio, abre sua Bíblia, Deuteronômio 28. As pessoas só conhecem Deuteronômio 28 até o versículo de número 14. Depois não quer ler, né? Mas eu preciso ler todo o capítulo e ver que ele é muito importante. Até o 14 é só bênção para os obedientes. Mas depois do versículo 15 até o versículo 68, fala do castigo da desobediência. Olha o versículo número 15 de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E depois do versículo 16 e diante, começa a falar de maldições no campo, maldições na cidade, maldições na família, maldições, problemas de doença, muitas maldições. Por causa de quê? Da desobediência. Deus dá a Moisés essa seguinte lei. Olha, você vai falar das bênçãos daquele que é obediente, mas também você vai relatar aqui o castigo por aqueles que são desobedientes. E nós, irmãos, estamos sofrendo por causa da desobediência. Deus, mais uma vez eu volto a repetir, Deus está irado com o povo, com aquele a quem ele criou. Deus está triste, está irado. E com isso vem o castigo. E nós precisamos acordar. Precisamos acordar e nós reconhecermos que necessitamos de Deus.
possamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, quebrantar o nosso coração e realmente assumir um compromisso com Ele. Apocalipse capítulo 3, o versículo 1, João escrevendo às igrejas da Ásia, sendo revelado lá na ilha de Patmos, Deus concede a ele essa revelação e ele escreve às 7 igrejas da Ásia. E na igreja de Sardes, capítulo 3, o versículo 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vive e estás morto. Então o povo estava achando que estava vivo, estava bem, estava tranquilo, mas o povo estava morto. Por quê? Porque não estava obedecendo à voz de Deus. Eles achavam que estavam bem, estava tudo muito bem, mas não estava bem. Irmãos, nós não estamos bem. O mundo está um caos. E não é por causa da pandemia, não. É por causa da desobediência. O mundo está um caos por causa que nós quebramos uma aliança com Deus. Jesus Cristo veio para nos trazer redenção. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje nós comemoramos a libertação. Em Cristo nós somos libertos. Estávamos escravos e agora somos livres através de Jesus Cristo. Só que muitos estão bebendo, muitos estão comendo, muitos estão se satisfazendo materialmente e não estão observando que não tem vida eterna, que não tem salvação, que não tem para onde ir, não sabe o que vai acontecer com ele amanhã. Às vezes conhece a palavra, mas está afastado da presença de Deus. Às vezes tem fé, ou diz que tem fé em Jesus Cristo, conhece a palavra, mas não obedece a palavra de Deus. Então nós estamos estamos vivendo um caos por causa da desobediência. Vamos voltar para Cristo. Vamos reconhecer que somos dependentes do Senhor e vamos dar ouvidos à voz de Deus, porque o nosso povo está sendo destruído por ignorância, por falta de conhecimento. E esse conhecimento aí é da palavra de Deus. Foi quebrada uma aliança e tem grandes consequências. Muitos estão justificando seus erros e pecados, sobrepujando a lei em nome do amor. Até cristãos estão trocando de esposas por causa desse pseudo-amor. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Ao confrontar os acusadores da mulher, pega adulterando, precisamos observar a frase final dita por Jesus: vai, não peques mais. João 8,11. Ainda que tenha perdoado, Jesus faz questão de afirmar que houve pecado. Ou seja, a mulher pecou, mas Jesus diz para ela: eu te perdoo, vá e não peques mais. Ou seja, não permaneça no erro, transforme a tua vida, seja alguém diferente. Eu perdoo o seu pecado, mas não continue nessa vida que você está vivendo. Vá e mude de vida. Eu estou aqui para trazer vida e vida em abundância a você. Então Jesus está pronto para nos abençoar. Jesus está pronto para nos orientar. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus ama a nossa nação. Jesus tem poder para curar a nossa nação. Mas é necessário que nós tenhamos dependência dele. É necessário que nós nos curvamos, nos prostremos diante dele e reconheçamos a tua soberania e o teu poder sobre as nossas vidas. Para pensar e agir. Quando você pensa no antigo Código Moral de Deus, conhecido como os 10 Mandamentos, não vem à sua mente a figura de Moisés segurando 2 tábuas de pedras, uma em cada mão? Porventura não lhe dá a sensação de que tal figura é antiquada, na verdade um símbolo ultrapassado? É justamente o que a sociedade ao longo do tempo foi internalizando. As leis morais de Deus são retrógradas. Não parece estranho saber que Jesus defendeu as leis além de cumpri-las? Nas paredes dos tribunais humanos, juízes têm sobre si uma figura do Cristo estereotipada, numa escultura fixada, mas grande parte dos magistrados dos dias atuais consultam suas leis, mas ignoram as de Deus em suas decisões.
O Decálogo não deve ser comparado às peças de um museu. Na verdade, os 10 mandamentos sempre nos oferecerão soluções práticas para nossos dilemas existenciais e sociais. Então, ele aqui no final, para pensar e agir, ele fala da importância dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Durante esse trimestre, vamos estar estudando cada mandamento, né? Então, ele fala o seguinte, olha, nos tribunais, os juízes têm lá aquela imagem, mas no final, eles nem seguem aquela imagem, nem consultam aquela imagem, acabam, então, seguindo as suas próprias leis. Deixam a lei de Deus de lado. E a lei de Deus, ela é suficiente. A lei de Deus, ela é atual. A lei de Deus, ela penetra a nossa alma. A lei de Deus é algo fundamental e perfeito. E não podemos descartar. Porque nela nós encontramos a esperança para os nossos dias. Os 10 mandamentos não são instrumentos, os 10 mandamentos não são instruções, meios ou planejamentos para deixar a servidão no Egito. Os 10 mandamentos são normas para que possamos viver livres. Os 10 mandamentos são normas para que possamos viver livres. Conhecendo os 10 mandamentos, eu conheço Deus. Conhecendo os 10 mandamentos, eu conheço Jesus Cristo. Conhecendo os 10 mandamentos e obedecendo-os, eu terei a vida eterna. Quero terminar com João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe que realmente nós amamos o Senhor Deus? Às vezes dissemos que nós amamos. Mas se nós amamos realmente Ele, nós devemos guardar os seus mandamentos. Irmãos, que esse trimestre possa ser de grande proveito na sua vida e que você possa estudar a palavra do Senhor. Nós estamos sendo destruídos por ignorância, por falta de conhecimento bíblico. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Os dias continuarão difíceis. Momentos como esse não será o último momento. Vamos ter outros momentos, talvez piores, outros mais leves. Mas daqui para frente, momentos difíceis nós sempre teremos. E o que vai nos sustentar é a palavra de Deus. O que vai nos ajudar e nos fortalecer é a nossa comunhão com Jesus Cristo. Caminhe com Ele. Tenha um relacionamento íntimo com Ele através da palavra e através da oração. Que nós não sejamos destruídos. Podemos até morrer por causa de alguma pandemia, mas que nós não sejamos destruídos por falta de conhecimento bíblico. A palavra está sendo pregada e anunciada, que ela possa também ser obedecida e praticada. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nos ajude, ó Deus, a anunciar a Tua palavra. Nos ajude também, ó Deus, a guardar ela em nosso coração. Porque dela, ó Deus, procede a verdade, procede, ó Deus, a vida eterna. Conhecendo ela, nós somos livres. Deixemos de ser escravos do pecado para ser livres, para Te adorar e Te servir. Que a humanidade, ó Deus, possa Te conhecer, render graças a Ti. Através da Tua palavra, estamos observando que o Senhor está irado, ó Deus, e por isso vem castigos, por causa da desobediência, por causa da imoralidade, da corrupção, por causa, ó Deus, de tantas coisas que nós estamos praticando, sendo egoístas, sendo hipócritas, sendo avarentos, sendo orgulhosos, sendo teimosos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. E nos ajude, ó Deus, a olharmos para Ti, a voltarmos nossos rostos para Ti, ó Deus, e reconhecermos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos ajude nessa nossa caminhada, ó Pai, ensinando a Tua palavra. Abençoe a nossa igreja, que ela possa continuar pregando o Senhor a tempo e fora de tempo, anunciando, ó Deus, a Tua santa palavra, que só dela, ó Pai, vem a vida eterna. Perdoa os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Deus te abençoe.